Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos estar falando um pouquinho sobre o ômega 3, outro assunto super polêmico, né? Cada um diz uma coisa. Então, umas pessoas dizem que é bom suplementar ômega 3, outras dizem que não é bom, umas orientam que é bom tomar o de peixe, né, que já é convertido, outras dizem que não é para tomar o de peixe por conta dos metais pesados. Então, tem uma série de informação por aí. Vou colocar um pouquinho dentro do que eu tenho estudado sobre o ômega 3. Então, primeiro a gente precisa entender que nós temos vários tipos de gorduras, né? Nós vamos ter as gorduras saturadas, as gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas. Então, as gorduras saturadas, elas vão ser os produtos de origem animal, são riquíssimos em gorduras saturadas, então nós vamos ter as carnes, o leite e os ovos. Nós vamos ter no reino vegetal o óleo de coco, que é uma fonte de gordura saturada, e o azeite de dendê. E nós vamos ter também aquelas gorduras vegetais que passaram por processo de hidrogenização, né? Que então quando se transforma em gordura trans, que é os óleos vegetais, né? Que é feito a solidificação deles e eles acabam então se passando, né, por esse processo e se tornam gordura trans. Então essas vão ser as gorduras saturadas. Depois nós vamos ter as monoinsaturadas, que nós temos o abacate e o azeite de oliva. E nós vamos ter as poliinsaturadas, que dentro desse grupo das poliinsaturadas nós temos dois tipos que o nosso corpo não é capaz de produzir e por isso nós temos que consumir através da alimentação, que é o ômega 6 e o ômega 3. Então muito falados e conhecidos, né? São gorduras poliinsaturadas. O ômega 6, ele tem um perfil mais inflamatório, por isso não é bom consumir em grande quantidade. A gente precisa dele, mas em quantidades adequadas, né? Não em muito alta quantidade. E o ômega 3, ele tem um perfil mais anti-inflamatório, mais protetor aí, né? Ele acaba agindo como protetor de doenças cardiovasculares, como protetor da parte cognitiva e de várias outras patologias. Então, de fato, a gente precisa usar e consumir o ômega 3 para a gente, né, ter a prevenção, porque se a gente não consumir ao longo do tempo, isso vai fazer falta para o nosso corpo e vai desencadear uma série de problemas. Só que o que acontece é que para o nosso corpo conseguir utilizar o ômega 3, ele precisa estar convertido na sua forma ativa. Então não basta a gente consumir o ômega 3, a gente tem que converter ele na sua forma ativa, que a forma ativa do ômega 3 é o EPA e o DHA. Então nós temos uma enzima no nosso corpo que faz essa conversão. Só que essa enzima que faz a conversão do ômega 3 é a mesma enzima que faz a conversão do ômega 6. E ela prefere o ômega 6 do que o ômega 3. Então, se eu consumir muita quantidade de ômega 6, eu não vou ter enzima sobrando para converter o ômega 3, porque ela vai ficar, né, detida ali toda para o ômega 6 e eu não vou ter enzima para converter o ômega 3. E o que acontece hoje em dia é que a nossa alimentação é rica em ômega 6 e pobre em ômega 3. Então acaba que aquele pouquinho que eu consumo de ômega 3 não é convertido por conta da falta de enzima, por ter uma alimentação riquíssima em ômega 6. O ômega 6 está muito presente principalmente nos óleos de cozinha, como mostra essa tabela aqui. Vocês podem ver a proporção de cada óleo de cozinha aqui, né? A proporção de ômega 6 para ômega 3. Veja que é uma proporção absurda, né? A quantidade de ômega 6 é muito maior que de ômega 3. Então, quando a gente consome, e nessa questão a gente pode acabar escolhendo os óleos que são melhores, né? Que tem uma proporção melhor. Porque alguns autores colocam que até a gente pode consumir 10 quantidades de ômega 6 para uma de ômega 3, que o organismo vai conseguir converter. Outros já colocam que o máximo seria 6 quantidades de ômega 6 para uma de ômega 3. E alguns autores colocam que tem que ser um pouco menos ainda, são só 4 partes de ômega 6 para uma de ômega 3, para o nosso corpo conseguir converter. Porque a quantidade diária que a gente precisa de ômega 3, segundo as DRIs, ela não é muito grande. A recomendação é 1,1 grama de ômega 3 para cada 1.000 calorias. Então, numa dieta normal de 2.000 calorias, seria 2,2 gramas de ômega 3. Veja que é uma quantidade bem baixinha, né? Não é muita quantidade. Que isso a gente encontra facilmente no óleo de linhaça. Uma colherinha de óleo de linhaça tem 5 gramas. Uma colherinha de chá de óleo de linhaça, ela tem aproximadamente 5 gramas, que me dá 2,7 gramas de ômega 3. Então, se eu preciso ingerir 2,2 gramas de ômega 3, uma dieta de 2.000 calorias, veja que com uma colherinha de chá de óleo de linhaça eu já supriria as necessidades diárias. Agora, o problema é se eu consumo muito ômega 6, que daí eu não vou ter enzima para converter o ômega 3. Então, a melhor forma da gente conseguir otimizar aí o ômega 3 para ele ser convertido é a gente dar uma balanceada e cuidar na ingestão de ômega 6.
né? Então tem alguns ajustes que às vezes podem ser feitos. Por exemplo, o azeite de oliva é uma boa opção para a gente estar usando ao invés de outros óleos, porque ele não tem ômega 6, ele só tem o ômega 9, e o ômega 9 ele não interfere aí na conversão, né, na enzima. Então ele acaba não atrapalhando na conversão do ômega 3. Então é uma boa opção às vezes para usar até para cozinhar. A gente vai perder as propriedades dele, né? Que são aí as propriedades que a gente tem quando a gente consome ele cru, mas pelo menos ele não atrapalha na parte da conversão do ômega 3. Então, alguns autores também sugerem, né, do uso do azeite de oliva para cozinhar em vez dos outros óleos. Então, esse é um ajuste aí que a gente pode estar fazendo. Essa enzima que faz a conversão do ômega 3, então ela depende também de algumas vitaminas e minerais, do zinco, do magnésio, da vitamina C, por isso é importante também cuidar a ingestão, né? E também a gente tem alguns fatores que acabam atrapalhando na conversão, então que seria o tabagismo, o alcoolismo, o excesso de cafeína e algumas doenças como diabetes e hipertensão. Então também tem que ter um cuidado, né, se for o caso de alguém, porque isso também vai acabar interferindo e atrapalhando na conversão do ômega 3. Certo, pessoal? Se você gostou da aula, né, e quer se aprofundar nesses assuntos, eu tenho uma plataforma onde a gente tem conteúdo atualizado sobre nutrição e culinária, colocado semanalmente lá dentro. Tem muito conteúdo já, e essa plataforma é mensal, né, por assinatura, apenas R$19,90 por mês. Você se torna assinante e pode cancelar assim que desejar. Pode ficar assinante por 1 mês, 2 meses, 3, ou como você quiser, até que você consiga assistir às aulas, né, que estão lá dentro. Quando não quiser mais participar, é só parar de pagar, que daí acaba cancelando o acesso então. O link, se alguém tiver interesse, está na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem fazer parte da nossa comunidade, eu ficarei muito feliz. Até a próxima aula. Tchau!